Olá, nós voltamos de novo, terceiro vídeo agora, da aula de hoje. Os elementos da aliança das obras. Vamos aprofundar um pouco mais nesses elementos. Primeiro elemento, as partes contrastantes. Quem é quem aí, né? No lado oposto de cada caso. Então, havia uma relação natural do homem com o seu Criador. Ou seja, o Criador é uma parte, o ser humano, representado por Adão, é outra parte, né, nessa aliança. E é claro, o ser humano, quando foi criado, naturalmente como uma criatura, feita à imagem de Deus, já havia um, um dever dele de se relacionar com Deus. Isso seria normal, porque ele foi criado com essa condição. E Deus iria relacionar-se com ele nessa condição. Mas, além dessa relação natural do ser humano para com o seu Criador, Deus ele estabeleceu uma relação pactual com ele também. Por que isso? Porque a relação natural, ela nada vai dizer sobre o propósito da vida do homem e o que Deus quer do homem. Mas a relação que Deus coloca agora por meio de pacto, ela vai ensinar o homem, ela vai direcionar o homem dentro daquilo que Deus quer para ele. Segundo lugar, nós temos a promessa da aliança. A promessa aqui diz que está implícita na ameaça de morte com as suas consequências. É verdade que lá em Gênesis, na criação, nós não temos um versículo sequer onde é dito que Deus ele está fazendo uma promessa. Mas Deus faz uma ameaça. Ele dá a árvore da vida, ou melhor, ele dá todas as árvores do jardim para o homem usufruir, comer delas, mas ele proíbe de uma, e ele diz que se o homem desobedecesse e comesse daquele fruto, daquela árvore, então ele seria punido com morte. Então, implícito aí a essa ameaça de morte está uma promessa de vida. Então, se ele desobedecer, morre. E se ele obedecer? Entendeu? Aqui que está agora a promessa de vida, ela é implícita. Então, a promessa de vida era a remoção de todas as limitações da vida, às quais Adão ainda estava sujeito, e da elevação da vida ao grau supremo de perfeição. Se a morte, nós sabemos, ela é a remoção da graça de Deus, da vida e a inclusão de miséria, morte, afastamento de Deus, então nós sabemos que a vida ela seria uma vida gloriosa, né? Ou seja, o homem foi criado perfeito, mas foi criado com propenso a cair, propenso a errar, propenso a morrer. Caso ele obedecesse, ele nunca mais seria uma pessoa que seria propenso a morrer, nem a pecar, nem a cair, né? Ou seja, o que era bom seria elevado a um grau de perfeição ainda maior. Essa era a promessa da aliança. Mas qual é a condição dela, da aliança? A condição era a obediência implícita e perfeita, porque a lei divina não pode exigir menos do que isso. Deus proibiu a Adão de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Berkoff ele ainda nos ajuda explicando que, além disso, para que a prova de Adão fosse uma prova de pura obediência, Deus julgou necessário acrescentar um mandamento que, em certo sentido, era arbitrário e indiferente. Desta maneira, as exigências da lei se concentraram, por assim dizer, num único ponto. A grande questão que tinha de ser proposta
era se o homem obedeceria a Deus implicitamente ou seguiria a direção do seu próprio critério de julgamento. Então, a condição era que o homem apenas demonstrasse obediência. Ele fosse colocado numa condição onde ele tivesse que fazer uma escolha, e a escolha teria que ser ficar ao lado de Deus e da vontade de Deus, né? Então, a escolha aqui foi algo, vamos dizer, indiferente, né? Algo simples, algo normal. Não comer de uma fruta. Porque o importante não era o fato dele comer ou não, o importante é o fato de ele obedecer e ficar ao lado de Deus, seja em que for, né? Em que atitude for, ele deveria ficar ao lado de Deus. Então, essa era a condição. Mas também a aliança tem um outro elemento. Em quarto lugar, nós temos o castigo que foi anunciado pela aliança. E o castigo era a morte. E a Bíblia ela vai nos mostrar que a morte ela inclui morte física, a qual ele não recebeu naquele momento, mas veio com o tempo, né? A morte espiritual, essa foi aplicada imediatamente. E assim que ele desobedeceu, imediatamente a comunhão com Deus foi cortada. E a morte eterna, essa foi prorrogada para o fim do mundo, para a volta de Jesus. E essa morte eterna, ela vai ser aplicada lá no juízo final, né, para aqueles que estão destinados aí para essa condenação eterna. Então, a ideia bíblica fundamental de morte é a separação da fonte de vida e a resultante dissolução, ou miséria e infelicidade. Então, o que é morte, na verdade? Talvez à primeira vista nós pensemos, se Adão não comer do fruto, ele morre. Morrer é perder a vida. Não é simplesmente isso. A ideia de morte nesse sentido ali na Bíblia é profunda. Na verdade, perder a comunhão com Deus. É deixar de ter contato com a presença gloriosa de Deus e receber a ira de Deus em lugar disso. E o que sobra? O que sobra é miséria e felicidade. Né? É o que é de pior para o ser humano, porque a comunhão com Deus, o favor de Deus, é vida em si mesmo. Né? E perder isso é morte em todos os seus sentidos. Então, nós temos ainda, por último, os sacramentos da aliança. Deus, sempre que ele se relacionou com o ser humano, se relacionou com os seres humanos, ele estipulou a aliança e a aliança tinha o seu sacramento, né? O sinal, o selo. E aqui talvez seja o ponto mais difícil entre os teólogos. Quais são os sinais e selos desta aliança de obras feita com Adão? Então nós vamos aqui lançar mão de Berkhoff. E ele diz assim: não temos nenhuma informação definida na Escritura a respeito do sacramento ou dos sacramentos ou do selo ou dos selos desta aliança. Daí a grande variedade de opiniões sobre o assunto. Uns falam de 4: a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, o paraíso e o santo repouso semanal, o sabá. Outros falam de 3: as 2 árvores e o paraíso. Ainda outros de 2: a árvore da vida e o paraíso. E ainda outros falam de 1: a árvore da vida. Esta última opinião é a que prevalece e parece que é a única que encontra algum suporte na Escritura, né? Então, Berkhoff, ele acredita e ele defende também que a árvore da vida é o sacramento. Embora, como ele disse, é difícil fechar a questão, mas levando em consideração as escrituras e as evidências,
A conclusão que ele e muitos estudiosos, e até estudiosos da tradição reformada, acreditam que o sacramento da aliança das obras era a árvore da vida. Bom, então nós encerramos esse vídeo por aqui e até o próximo vídeo.